E aí, Leonino, tudo bem, Leonina? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, já sabe, gratidão por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para você, uma leitura intuitiva, coletiva. É uma mensagem que não vai ressoar com todo mundo. Portanto, pega somente aquilo que ressoa com o seu momento de vida aí dentro do seu coração. Combinados? Já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para o aqui e para o agora, para que essa mensagem de fato seja uma mensagem de autoconhecimento, uma mensagem de identificação dos padrões, de transmutação de energia, de alinhamento, de expansão da consciência. Seja uma mensagem que traga de fato direcionamento, que possa conduzir esse momento da sua vida, te ajudar a ter mais clareza nos seus entendimentos. E é isso. Bora lá, espiritualidade. Mensagem para o signo de Leão para os próximos dias. Viraram 3 aqui já, virou uma outra aqui. Eu vou deixar essa no fundo do deck, tá? Porque daí eu consigo observá-la também. Bora lá, Leonino. Aqui a gente abre a sua leitura com a carta do 7 de espadas e a carta do enforcado no lado positivo, que é muito favorável, e a carta do 5 de paus. Leonino, a mensagem dessa semana para você, e no fundo do deck, é a carta da roda da fortuna. A mensagem da semana para você é para você acreditar mais no seu potencial. É para você acreditar mais no seu jeito de fazer as coisas. Sabe quando você está aprendendo alguma coisa e aí você vai e busca estudo, busca informação, busca conhecimento técnico, teórico e vai buscar a informação e muitas vezes no começo a gente acaba replicando o aprendizado que foi feito. E poucas vezes a gente coloca o nosso dedo, né? Coloca a nossa cor, coloca a nossa autenticidade naquilo que a gente está fazendo. E a vida está falando aqui que agora é hora de você ser um pouco mais autêntico, tá? É hora de você acreditar mais na sua luz, no seu dom, no seu jeitinho de fazer o que você faz. Existe algo aqui que vai, vamos dizer assim, que vai ser mostrado, né, para você que você está no caminho certo, que é garantido, que é confiável fazer as coisas que você faz da sua maneira. Por exemplo, se você aprendeu lá na faculdade, ou lá no trabalho, ou lá na sua família, que você tinha que fazer A, B, C e D, e de repente, em algum momento, você teve a intuição que você tinha que mudar a ordem e fazer A, C, D e B, por exemplo, às vezes é a mesma coisa, mas é de uma maneira diferente, sabe? Às vezes é usar o mesmo conhecimento, mas aplicá-lo de uma forma mais sua. Isso vai te trazer retorno, tá? Isso vai te trazer, primeiro, confiança, né? De que você não precisa, você tem o conhecimento, mas é um conhecimento também interno, às vezes ancestral, às vezes é um conhecimento espiritual que você tem que é o seu jeitinho de fazer. Sabe aquela pessoa que está cozinhando, às vezes, e ela vai e coloca, sei lá, um tempero diferente, e aí todo mundo vem e elogia aquela comida por conta daquele temperinho que foi feito diferente? É isso. É você tendo fruto do seu trabalho, dos resultados, dos seus relacionamentos, as pessoas te enxergando melhor por conta de você confiar naquilo que você faz do jeito que você faz. Agora, quando você às vezes eu posso estar falando aqui, esse 5 de paus aqui para mim, ele traz muito algumas questões de conflitos, você enfrentando conflitos com você mesmo, ou então com algumas pessoas, porque, por exemplo, sabe quando você quer fazer exatamente o que o outro mandou o que o outro mandou fazer, ou então o que o outro pediu com que fosse feito, ou então, por exemplo, lá no meu trabalho tem um chefe que gosta tudo dessa forma, e aí eu fui de fato tentar fazer dessa forma, e isso me gerou uma resistência, isso me gerou, às vezes aqui, nessa situação, ou então, por exemplo, se é um relacionamento, né, um relacionamento com uma pessoa que existe muito controle do outro lado, né? E as coisas têm que ser feitas muito exatamente
como foi proposto ou como foi orientado, aqui é onde você perde um pouco da sua autenticidade. Então as cartas estão falando para você observar mais essa situação, independente do que quer que seja, para que você consiga, caso você não consiga colocar a sua identidade naquilo que você está fazendo, para você ir se desvencilhando aos poucos. Tá? E ao lado, assim, né, em paralelo a isso, se for um relacionamento, se for um trabalho, você ir construindo algo mais alinhado a você, que não te gere esses conflitos, tá? Não tenha medo de fazer diferente, de fazer da maneira como você enxerga, porque o que as cartas mostram para mim, a carta do enforcado aqui no lado positivo, no centro da sua leitura, mostra para mim que você tem a visão. A sua visão é algo espiritual, é uma orientação. Sabe aquela pessoa que é visionária? Pode ser que as outras pessoas ao redor não consigam enxergar a sua visão. Só que se você não acreditar na sua visão, você não vai fazer diferente. E isso vai fazer com que você não cumpra o seu propósito, digamos assim. É como se o seu propósito aqui fosse vivenciar a história do louco, né? Tudo que foi revolucionário, tudo que foi novo, tudo que foi criado e que deu muito certo, foram ideias de pessoas que foram julgadas como loucas no começo. Né? Pessoas que romperam a linhagem do padrão, que fizeram a diferença, que fizeram, né, que contornaram o mesmo caminho que foi feito por muitas pessoas, pessoas que vieram e romperam esse padrão, contornaram esse caminho, seguiram em outras direções, no começo foram julgadas por loucas, né? No começo foram julgadas não foram compreendidas, né? Eu vou falar assim porque eu acho que generaliza mais. Pessoas que não foram compreendidas. Mas foram pessoas que confiaram em si mesmo. Que mesmo sem a compreensão externa, elas acreditaram no poder que tinham internamente. Acreditaram na própria intuição. E o que isso fez? Com o tempo, a roda gira. Com o tempo, outras pessoas se alinham à sua ideia. Outras pessoas vão se adentrando, até pessoas que te criticaram no começo por ser diferente, elas vão se juntando. E aí você começa a criar uma comunidade. E aí você deixa de ser o louco sozinho. Você passa a ser louco com outros loucos. E daqui a pouco, quando tem mais loucos juntos, deixam de ser loucos, porque já ficou normal estar ali naquele ambiente, entende? E aí você vai criando um novo ambiente, uma nova comunidade, onde você deixa de ser louco e aquilo já é algo natural, né? Por exemplo, quem achou que poderíamos ter cor na televisão, por exemplo, era um louco, era uma pessoa que quem inventou a eletricidade era um louco, era uma pessoa que não tinha a mesma inteligência, o mesmo alinhamento com as pessoas da época, né? Mas depois todo mundo usufruiu disso. E aí ela acaba deixando de ser louca, porque tá todo mundo ali naquele mesmo ambiente, sabe? Mas no primeiro lugar, né, tem um julgamento, tem algo que parece que você está perdendo, parece que você está se desvencilhando, parece que você está, sei lá, se diminuindo, sabe? Perdendo força. Só que esse perder força te isola em determinado momento para que você entenda que isso não é perca, isso é ganho, tá? E muitos conflitos, né, que são gerados do lado de fora, com o tempo a roda da fortuna ela gira e é como se isso fizesse sentido, sabe? O porquê que foi importante agir dessa forma, o porquê que foi importante persistir, né, nessa ideia, nesse projeto, nessa pessoa, nesse relacionamento, ou então na sua forma de se relacionar. Às vezes você não está apostando no relacionamento em si, mas você está apostando na sua forma de se relacionar com essa pessoa, entende? Sem ter que perder a sua essência, sem ter que transformar de fato quem você é, tá? Confia em você. As cartas aqui elas estão muito favoráveis para isso, para você ser você. Para você, por exemplo, se eu gosto de sorvete de maracujá, eu vou sempre que eu puder pedir sorvete de maracujá. Para que eu consiga, de certa forma, mesmo num relacionamento, estar presente, estar vivo, né? Muitas vezes a gente vai se perdendo, deixando morrer quando a gente aceita tudo que o outro impõe, quando a gente aceita, a gente vai se perdendo de nós mesmos, né? E a carta do 7 de espadas aqui, ela traz muito uma energia de roubo, mas aqui para mim é uma energia de roubo energético. Eu vou me perdendo de mim mesmo, eu vou perdendo a minha energia, e aí quando eu vejo,
se eu não me posiciono, se eu não mostro a minha autenticidade, eu acabo não tendo espaço, né? Eu fico fraco demais para dar os passos que eu preciso dar em relação aos meus ganhos, ao que é de fato importante para ser vivido na minha vida, tá? Carta positiva, né, deste momento, dessa semana, a carta da morte, que é a carta representando da paz. Para a gente ter paz, a paz, né, tem aquela frase, a paz, ela muitas vezes vem com algumas despedidas, né? Vamos pegar aqui qual que é o desafio, qual que é a oportunidade, que a gente ainda não está enxergando. Olha isso! O 10 de copas como oportunidade no fundo do deck, olha isso. No fundo do deck, a roda da fortuna novamente. Qual que é a sua grande dificuldade nesse próximo tempo? Sabe quando você começa a fazer algo diferente, começa a ter ideias diferentes, começa a querer fazer alguma coisa diferente do que foi proposto? O 10 de copas, né, nessa posição, é quando eu não tenho muitas garantias. Né? Então, o meu grande desafio é eu persistir mesmo sem ter garantias. É quando eu não tenho um conforto emocional, uma estabilidade emocional que me dá certeza de que eu vou conseguir superar esse processo mesmo sozinho, né? Mesmo após algumas despedidas, mesmo após alguns encerramentos, né? É quando eu entendo que eu vou ter sim que muitas vezes deixar o outro ir ou então fazer com que a força que o outro... Como que eu posso explicar isso? Sabe quando alguém vem e coloca muita... Por exemplo, né, eu estou num relacionamento, eu estou num trabalho, eu estou numa situação aqui que tem dois lados. Tem o meu lado e o lado da pessoa, o lado do relacionamento, o lado da situação. E aqui é como se a pessoa sempre tivesse, sei lá, 80% do meu tempo, 80% de tudo aquilo que eu produzo, e eu fico só com 20%. A carta da morte aqui no lado positivo, ela está falando para que você pegue de volta os 30% que é seu de direito, né? Porque se eu estou num relacionamento, não necessariamente eu vou ter 100%. Eu vou ter 50% e a outra pessoa 50%. Entende mais ou menos o balanceamento? Para que seja algo justo. Só que se o outro tem 80 e eu tenho 20, não é justo. E a carta da morte aqui está falando, deixe morrer 30% de poder que a outra pessoa tem sobre você para que você pegue isso de volta. Deixe morrer a ilusão de que é preciso favorecer, é preciso ceder, é preciso abrir mão, é preciso criar um conflito interno dentro de mim para que o outro se sinta confortável, entende? E aí aqui tem o 50-50, né? É onde... É como se fosse eu começasse a entender que, peraí, eu tenho o direito de ter 100%. Eu tenho o direito de viver o potencial extraordinário da minha vida. E a partir do momento que eu escolher estar em um relacionamento, estar com alguma pessoa, tudo bem, eu estou confortável em abrir mão, né, em balancear. Hoje você tem, sei lá, um pouco mais, amanhã eu tenho um pouco mais. Se não é 50-50, a gente tem essa flexibilidade, né? Mas de uma forma que eu entenda de que eu vou sempre ter uma parte que me beneficia nessa história, entende? É onde eu tenho a certeza de que eu tenho o merecimento de também ser reconhecido, de também ter benefícios, ter resultados com isso, sabe? Posso estar falando aqui, né, de uma questão, por exemplo, se é você num processo judicial, se é você num rompimento de alguma sociedade, se é você se afastando de algumas coisas, né, de algumas pessoas, de algumas situações, enfim, que seja, né, rompendo um vínculo. Aqui as cartas falam para mim muito claro, não tenha medo de perder um pouquinho para ganhar depois lá na frente, tá? Pode ser que, por exemplo, vai ser importante você abrir mão, né, de... Sei lá, às vezes eu não vou conseguir fazer 50-50, 50% para mim, 50% para você nessa divisão. Mas às vezes é uma discussão, é uma luta que me desgasta tanto energeticamente que me faz perder, né, paz, me faz perder o meu tempo, me faz perder vida. Quanto vale a sua vida?
viver em paz. Às vezes vale a pena você abrir mão de 10% aqui e com esses 40% criar uma outra situação que vai te trazer de volta a completude do 10%, do 100%, entende? Então aqui é muito uma questão estratégica, tá? Não se perca por conta de pouca coisa. Às vezes eu estou perdendo tempo, vida, paz, paciência por conta de um processo judicial, por conta de um relacionamento que já era para ter se encerrado, que já era para eu ter decidido isso, mas por conta de pouca coisa, por conta de... E aí vale a pena também entender aqui, né? Se eu quero que o negócio acabe, se eu confio que eu posso conquistar muito mais, que o destino está no meu favor, por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque, às vezes, esse 5%, esse 10%, esse pouco que o outro está me tirando, que eu quero de volta, às vezes não é nem o que eu quero de volta, é o que está me prendendo nesse relacionamento. E aí eu preciso entender por que eu estou preso nesse relacionamento. Por que, de certa forma, eu quero estar preso nesse relacionamento? Porque uma pessoa que ela sabe do seu potencial de multiplicar, de começar de novo, de crescer e de prosperar, que de fato ela tem certeza do seu potencial, ela não se prende ao pouco. Ela simplesmente se desprende daquilo que faz mal. E aí a espiritualidade consegue agir, né? Quando você está desprendido, quando você está com um espaço criado, é onde a espiritualidade consegue intervir e criar algo nesse espaço que foi construído, entende? Né? Nesse vazio que foi deixado, tá? Vamos ver aqui o que mais, Leonino? O seu desejo está garantido. E a carta das afirmações. Bom, Leonino, para essa semana tem uma questão muito forte aqui dos mantras, tá? De eu verdadeiramente acreditar que eu posso mudar a minha realidade através da mudança interna. Quando eu rompo com padrões, quando eu rompo com crenças que me limitam, eu crio espaço para expandir, para prosperar, para enxergar novas visões, para enxergar com um novo olhar, digamos assim, né? Às vezes eu estou olhando para a mesma coisa, mas se a minha consciência expandiu, se eu consigo ver que aquilo não é tão ruim assim, se eu consigo ver que tem uma coisa que me favorece nesse rompimento, tem alguma coisa que me favorece nisso que eu estou construindo, é algo que de fato me dá uma garantia de que foi bom enquanto durou, de que eu consigo continuar caminhando de certa forma, sabe? E aí aqui o que traz muito em relação às afirmações é eu talvez começar aqui a fazer uma reprogramação mental, né? Começar a entender, por exemplo, se a minha questão agora é financeira, toda vez que eu vou comprar alguma coisa, eu estou preocupado, eu estou colocando meu dinheiro lá, né? Comprando alguma coisa, mas estou preocupado com aquele dinheiro não voltar, ou eu estou pagando uma conta, comprando alguma coisa na intenção de fluxo de abundância. E aí a gente muda essas pequenas afirmações, né? Eu gastei esse dinheiro, paguei essa conta, ao invés de eu reclamar que o dinheiro acabou, eu agradeço por poder pagar a conta. Eu agradeço por poder investir ou por poder ter o dinheiro fluindo sempre na minha vida, sabe? E é muito isso, né? Essa leitura ela traz muito uma questão de mudança de perspectiva, uma mudança de ponto de vista sobre alguma situação, tá? E isso vai te ajudar a romper padrões, né, que limitam, que te prendem no mesmo padrão. E aí aqui às vezes pode não ser nem em relação ao outro, pode ser um rompimento, a morte de uma versão minha que sempre está ali me auto-sabotando, sempre está ali me prendendo na escassez, sabe? Uma pessoa que ela sabe que ela merece, que ela sabe que ela está amparada pela espiritualidade, pelo destino, por Deus, o que quer que seja, ela não tem medo do dinheiro que está saindo não voltar, sabe? Ela não tem medo de um dia faltar, porque ela confia. Se um dia faltou, me serviu como aprendizado para eu mudar alguma coisa. E aí, se eu não mudei alguma coisa, tudo bem, pode ser que eu possa que eu tenha a mesma preocupação porque eu continuo fazendo a mesma coisa. Agora, se eu mudei alguma coisa, se eu olhei para aquilo de um outro ponto de vista, não faz sentido eu esperar o mesmo resultado, porque a mudança ela já foi feita, entende? Eu tenho que esperar. Se eu mudei internamente, se eu mudei meu ponto de vista, eu tenho que esperar do lado de fora também algo novo, também algo diferente. Porque eu mudei, né?
Eu mudei a forma como eu agia, eu mudei a forma como as coisas aconteciam, e a partir dessa mudança, sim, entender que do lado de fora as coisas também chegam de uma forma diferente. Que a mudança ela começa de dentro, né? Oráculo dos Anjos, numerologia. Mensagem para o signo de Leão. Mensagem final, por favor, uma carta. Viraram muitas, mas virou... Ok, eu vou pedir uma carta só, viraram muitas cartas. Uma carta só, por favor. Leonino, lembrando que toda quarta-feira, mensagem para vocês aqui no canal. Se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve, assina as notificações para que você possa receber a sua mensagem semanal, combinados? Mensagem final para você, número 4141, Carta da Compaixão. Esta é uma confirmação das crenças e suposições que você tem mantido. Também é um incentivo, lembrando-lhe de usar seus dons e talentos, não apenas para beneficiar o mundo, mas também para trazer recompensas abundantes para si mesmo. Sirva aos outros e seu potencial será ilimitado. Que lindo, Leonino! Que lindo! É quando a gente tem compaixão do outro, é quando a gente tem compaixão da gente, é quando a gente encontra uma maneira balanceada de fazer o que precisa ser feito sem se abandonar, né? Sem se abandonar, entendendo que a gente tem toda a capacidade de movimento, de mudança, eu não fico preso no que eu acreditei que eu era, no que eu acreditei que eu pudesse ser, eu estou sempre em constante movimento, constante movimentação, transformação. É isso, Leonino. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estarem comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a hypar, a compartilhar esse vídeo. A sua interação aqui é muito bem-vinda e muito importante. A gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.